Graças, Pai. Mais uma vez, né? Vocês vão ter que ouvir essa voz rouca. Está no tempo do Senhor. Então, hoje, nós fomos designados pelo nosso líder, pastor Edmar, para trazer um tema de salvação. Eu creio que, depois de mim, os pregadores vão falar muito sobre salvação. Porque a salvação, ela vem do início até Apocalipse. E nós vamos ter que buscar e perseverar por essa salvação. Pois o nosso Senhor Jesus, eu creio que Ele já está com a mão na maçaneta. Eu creio. Gostaria que o irmão abrisse a Bíblia em João 3, 16 e 21. 16 ao 21. Até eu estou errado aqui. Mas fui correria. Eu confesso a vocês que para chegar aqui às 7h10, né, foi muita prova. Mas nós conhecemos que o inimigo ele faz de tudo para nos atrasar, nos paralisar. Mas eu creio que o nosso Senhor, o Espírito Santo estava comigo. Eu consegui superar, consegui chegar. Amém? Então, João 3, a partir do 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e o homem amara mais a treva do que a luz, porque as obras eram más. Então nós sabemos, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele trouxe luz, salvação para todos nós. Mas os homens
não reconheceram e preferiu ficar nas trevas. A condenação é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que a sua obra seja manifesta, porque são feitas em Deus. Caiu uma criança lá. Ô, Glória. Que foi? Foi o Ida. Saiu de casa. Menos irmão. Meu Deus. João 3. Verso 3, diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas palavras do próprio Jesus falando para o príncipe judeu, Nicodemos. Jesus falava a respeito do novo nascimento. Amém? Vamos caminhar. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Estamos falando de novo da salvação. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, mas segundo o seu próprio propósito e graça.
que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, nós vamos ver adiante a respeito dessa salvação, que está bem claro que o próprio Jesus Cristo, antes do tempo dos séculos, ele já estava dando essa salvação a todos nós. A salvação é um dom de Deus, mas somente podemos recebê-lo em resposta à fé do lado humano. Para entender corretamente o processo da salvação, precisamos entender essas duas palavras, fé e graça. Amém? Fé salvífica. A fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo. Fé salva, que pode salvar ou oferecer salvação. Aceitar, receber, confiar exclusivamente nele para a justificação, santificação e a vida eterna, por atitude do pacto da graça. Amém? Mas também uma ação dinâmica que brota do coração do crente, que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Como está em Mateus 4, 19, Mateus 16, 24. Vamos abrir Lucas 9, 23 ao 25. Amém? Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por mim perder a sua vida, a salvará. Aleluia, Deus. Amém. E 25 diz: porque que aproveita o homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Fé significa crer e confiar firmemente no Cristo
crucificado, ressurreto, como nosso Senhor e Salvador pessoal. Como está em Romanos, capítulo 1, verso 17. Importa e crer. Perdão, importa é crer de todo o coração. Como está em Atos 8, 37, Romanos 6, 17 e Efésios 6, versículo 6 e Hebreus 10, 22. Ou seja, entregar a nossa vontade é a totalidade do nosso ser a Jesus Cristo, tal como Ele é revelado no Novo Testamento. Fé inclui arrependimento, desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. Além do arrependimento, você tem que se desviar do pecado com tristeza. A fé inclui obediência a Jesus Cristo e a sua palavra como maneira de viver, inspirada por nossa fé, por nossa gratidão a Deus e pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Como está em João 3, que nós acabamos de ler, João 3, versículo 3 ao 6, João 14, 15, João 21, 24 e Hebreus 5, 8 e 9. É a obediência que provém da fé. Como está em Romanos, capítulo 1, verso 5. Logo, fé e obediência são inseparáveis. Como está em Romanos 16, 26. A fé salvífica, sem uma busca dedicada da santificação, é ilegítima e impossível. Então, que todos a fé inclui sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo, que se expressa na confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. A fé, no seu sentido mais elevado, não se diferencia muito do amor. É uma atitude pessoal de sacrifício, de abnegação para com Cristo, como está em Mateus 22, 37, João 21, Atos 8, 37, Romanos 6, 17, Gálatas 2, 20 e Efésios 6, 6. 1 Pedro, capítulo 1,
verso 8 e 9. Vamos abrir. Ah, não tem ninguém lá. Oi? Tem? Abriu? 1 Pedro. Abriu? Ao qual não o havendo visto, amai, no qual não o vendo agora, mas tendo vós alegrais com gozo descritível e glorioso. O próximo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? Amém, Jesus. A fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento, como uma atitude contínua para a vida eterna, para a vida inteira, né? Então, que precisa crer e se fortalecer. Devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus. Alguns dos meios pelas quais o crente recebe a graça de Deus são estudar as Escrituras Sagradas e obedecer ao Senhor, obedecendo os seus preceitos, como está em João 15, do 1 ao 11, João 20 ao 31, 2 Timóteo 3,15. Ouvir a proclamação do Evangelho, como está em Lucas 24, 4, 7, Atos capítulo 1, verso 8, e Romanos 1, verso 6, 1 Coríntios 1, de 17 ao 18. Orar. Nós temos que estar constantemente, não só lendo as Escrituras, mas também orando e buscando o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Abraão, em Hebreus 4,16. Amém. Obrigado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, devemos
como nós já sabemos, né? Melhor lugar para orar é nosso quarto, né? Entra, tranca a porta, dobra os joelhos, ali tu ora, conversa com o Pai. Amém? Jejuar. Como está em Mateus 4, versículo 2, Mateus 6, 16. Adorar a Cristo. Adorar a Cristo. Colossenses 3,16. 3,16. Colossenses. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando vós e a demonstrando vós uns aos outros com salmo, hino e cântico espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Está continuamente cheio do Espírito Santo. Também está em Efésios 5,18. Efésios 5,18. E não vos embriague com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? E participar da ceia do Senhor. Como está em Atos, capítulo 2, verso 42. Atos dos Apóstolos 2, 42. Essa aliança temos que permanecer não só aqui na igreja, mas lá fora, em todos os lugares. Porque a palavra diz: não devemos tomar indignamente a Santa Ceia. Atos dos Apóstolos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa passagem é muito forte de Atos dos Apóstolos. Nós devemos guardar e fazer, realizar, né? Sempre. Participar da ceia, já foi, né? Sobre como operar a graça. Amém? No culto passado, o pastor também falou de Isaías 53, a pastora falou. Eu vou falar um pouquinho dessa passagem. É muito forte em falar com todos nós. Amém? Isaías 53, 5. Cristo foi crucificado por nosso pecado e nossas culpas diante de Deus. Como está em Salmo 22, verso 16,
Zacarias 12, verso 10, e João 19, 34. 1 Coríntios 15, verso 3. Como nosso substituto, ele sofreu o castigo que merecíamos e pagou a penalidade dos nossos pecados, a penalidade da morte, como está em Romanos capítulo 6, verso 23. Por isso podemos ser perdoados por Deus e ter paz com Ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Esta cura refere-se à salvação, com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. Amém? Então, como eu falei antes, muitos pregadores vão trazer uma mensagem falando sobre a salvação. Então, Deus tocou em mim, eu trouxe essa passagem. Eu achei também bem significativa, bem forte essa palavra. Amém? Agora eu vou saindo da palavra, não tem uma pregação. Eu fui tocado para trazer essa palavra. É mais para os jovens, mas para todos nós também. Né? Ela está no Primeiro Testamento e está no Novo Testamento. Êxodo, capítulo 12, diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia na terra. O Senhor, que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, Êxodo 20, versículo 12. Então, é uma advertência, não só é mais para os jovens, mas para todos nós. Efésios também fala dessa passagem. Efésios 6, de 1 ao 3. Vós, filhos, sede obediente a vosso Pai no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então está bem claro esse versículo explicando que nós não honrarmos nosso pai, nós jamais vamos ter vida longa.
Eu me lembro do meu velho pai, Isaías também, né? Isaías querido. Ele jogava duro porque 7 homens, 2 mulheres, era muito filho, né? Ele jogava duro mesmo, na correção. Então, eu, na minha ignorância, eu tinha um respeito por ele. Mas eu tinha mais era medo. Porque lá era palmatória. Palmatória com um furo no meio. Escreveu, não leu, comeu. A minha mãe falava, você não vai bater no menino? Minha mãe, coitada, que Deus tenha. Minha mãe, tu vai fazer isso com ele? Aconteceu, ele já aprendeu. Não, se você entrar, você vai apanhar também. Jogava tudo. Então, essa palavra é muito forte e é um ensinamento para todos nós. Outro dia eu estava lendo o esboço dessa palavra e ela diz que os filhos, como nós vamos criar nossos filhos no caminho de Deus, ali obedecendo. Quando ele crescer e estiver trabalhando, o esboço diz até que ele tem que dar nosso salário, tem que sustentar o pai, tem que cuidar do pai e da mãe. Amém? Fala, Deus. Mas está escrito na palavra. Amém? Eu ia falar um pouco sobre o Espírito Santo, mas encerrou, né? As maravilhas que o Espírito Santo faz. Sem a presença dele, não faz. Amém? Eu falei do pecado. E agora, vamos me achar aqui. Eu falei do pecado. Falei como devemos fazer, obedecer, seguir, né? Como esse último, o penúltimo, nos ensina, nos orienta a estudar a Bíblia, obedecer a seus preceitos, ouvir a proclamação do Evangelho, orar, jejuar, adorar a Cristo. Claro que no início ali, Efésios 2, 8 e 9, que falavam sobre Deus, pela sua graça, né? Nós caminharmos com Ele e ser libertos. Mas eu também li em Tiago devemos, Tiago, capítulo 4, a partir do 13 até o 17.
Olha só. É claro que nós sabemos que a nossa fé salvífica, sem a obra, ela é morta. Né? Ela é morta. Então, o próprio Tiago aqui, no capítulo 4, diz: a partir do 13. E agora, vós que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganhamos. Perdão, tá? Eu me perdi aqui. A partir do 1 mesmo. De onde vem a guerra e as pelejas? Versículo 1. Que vós, porventura, não veem dito, a saber dos vossos deleitos, de nós, vossos membros, guerreiam. 2. Cobiça e nada tem, sóis invejosos e cobiçosos, e não pode alcançar. Combate e guerra, e nada tem, porque não pede. Amém? Então, eu confesso a vocês que eu perdi a leitura aqui, mas é Tiago, que fala justamente da obra. A fé sem obra, ela é morta. Então nós temos que estar sempre na ativa, buscando a fé, fazendo a obra, caridade. Quantas vezes, né, a gente se deparamos com uma situação e a gente pode estender a mão, pode ajudar, às vezes a gente passa direto. Então, é nesse ponto que o apóstolo Tiago fala que nós devemos apresentar sempre a nossa obra. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Deus diz que a gente é salvo pela fé. Nós somos salvos pela fé, mas nós também temos que aprender, tem que estar junto, fé, obra. Amém? Então, Tiago 1:22. 1:22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Amém. Ele fala de novo da salvação, né? Aqui, ó. Pelo que, rejeitando toda imundícia e emulação, emulo, eita, melhor é assim, ó, acúmulo da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode
salvar a vossa alma. Obrigado. Então, era essa mensagem que eu tinha no coração para trazer a vocês, que todos tenham guardado no coração, na mente, essa palavra, que é um caminho a seguir. Nós temos muita provação. Como eu disse no início, para mim chegar aqui 7h10, foi uma luta hoje. Uma luta. Começou pelo colégio lá, ensaiando. Aí já começou a me atrasar, né? Aí peguei a estrada, rapaz, uma carreta a 40 por hora. Faixa dupla, contínuo. Tem que ficar atrás dela. Até tá de tudo. Mas na hora que eu fui cortar, ele acelerou, o abençoado acelerou. Tá? É sempre assim. Sempre assim, né? Então, gente, eu agradeço a vocês pela paciência, por tudo. Essa palavra que eu trouxe para vocês a respeito da salvação. Amém?